A paz do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Novo Testamento, no nosso momento diário de leitura da Palavra de Deus. Que bênção, hein? Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós vamos iniciar o livro de Mateus, esse evangelho poderoso que faz essa conexão do antigo com o novo. Ele faz muitas ligações e é maravilhoso. Então eu peço que você agora preste muita atenção, que nós vamos começar agora a ler e aprender especificamente sobre a pessoa principal da Bíblia. O Antigo Testamento apontava para ela dizendo, ela vem. O Novo Testamento aponta para ela dizendo, ele veio. Eu estou falando de Jesus Cristo. Então preste muita atenção e eu peço que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração agora de graça, de poder, de unção e que você aprenda o texto sagrado da Palavra de Deus. Amém? Vamos juntos? Vamos nessa? Mateus capítulo 1 diz assim: Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Olha só, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerar, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz Jesus, que é chamado o Cristo. Então veja que ele puxa a descendência lá desde Abraão até chegar em Cristo Jesus. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi e 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus?
Vimos sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhe perguntou: onde nascerá o menino? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém, procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e me digam, para que eu vá também e o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia diante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com sua mãe, Maria, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois, capítulo 2, versículo 13. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe disser que volte, pois Herodes vai procurar matar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria sua mãe para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e sua mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Capítulo 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias, agora nós vamos dar um salto já, né? Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém e toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, eles os batizavam no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode surgir
Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de amarrar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Batismo de Jesus. Quando Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse, João, porém, tentou impedi-lo. É eu que preciso ser batizado pelo Senhor, disse-lhe. Então por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Uma voz do céu disse, este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, capítulo 4, versículo 1, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o monte mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida o diabo levou-o até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram Jesus. Quando Jesus soube que João Batista tinha sido preso, voltou a Galileia, saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de enfermidade e de todas as doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos.
qualquer que fosse a enfermidade ou dor que estivessem possuídos por demônio, quer sofresse de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. Aleluia! Este é o nosso Senhor, seu nascimento, o seu início de ministério. E nós vamos aprender mais sobre ele ao longo desta leitura, viu? Que Deus te abençoe, fique na paz. E nós nos vemos amanhã no próximo momento de oração e de leitura da palavra do Senhor. Deus te abençoe e fique na paz.